Bem-vindos ao terceiro episódio do Alerta Cast em 2026. Na minha frente eu tenho um vereador da capital acreana, também é presidente do Partido dos Trabalhadores do nosso estado, André Camay. Seja muito bem-vindo ao Alerta Cast. É um prazer poder te entrevistar. A última vez que eu te entrevistei foi em 2024, logo após o senhor ter sido eleito parlamentar aqui na capital acreana. E ele não voltou, tá, para dizer como que fluiu o primeiro ano do mandato dele, mas eu peguei ele pelo pescoço e trouxe aqui pra gente conversar, para vocês assistirem. Oi, obrigado, meu amigo. É sempre um prazeraço conversar contigo, né? E eu estou feliz de você ter me convidado aqui logo no início dessa nova fase, né, no Alerta Cast. Eu tive lá naquela gravação naquela vez e pessoal, eu não vi mais porque eu não fui convidado, só para deixar claro. Eu não recordo isso não, rapaz. Eu acho que ele tá querendo transferir a responsabilidade, mas tá certo. Pelo menos foi o que eu entendi. Não, negativo. Não, mas obrigado, cara. Obrigado. É sempre um prazeraço bater um papo contigo. Eu fico muito feliz. Perfeito. Camay, sendo bem direto, porque eu gosto de começar com perguntas bem diretas então, e objetivas, porque pra mim o jornalismo é a gente perguntar o que as pessoas querem perguntar e não tem coragem. Então, enquanto Partido dos Trabalhadores, você acredita que o PT destruiu ou não o Brasil? Claro que não, é. Então explique, justifique sua resposta em 3 linhas. Em 3 linhas é demais. Eu te dou uma lauda. Olha, e o governo do presidente Lula, a gente entrou lá em 2002 e o presidente Lula fez uma grande mudança, uma grande transformação no país, né? Desde que o presidente Lula entrou no governo, depois com a presidenta Dilma e agora na volta do presidente Lula, nós tivemos a inclusão do maior número de brasileiros em quase todas as condições de sociedade que eram necessárias que se fossem feitas. O Brasil vivia uma situação de fome, de miséria muito grande em regiões, por exemplo, como a Amazônia e como o Nordeste, né? Eu acho que o governo do presidente Lula mudou essa realidade, criou políticas públicas e consolidou políticas públicas fundamentais, né? Você olha aí, desde o Bolsa Família, SAMU, Minha Casa Minha Vida, né? A construção das universidades, a inserção, o crescimento da inserção de jovens na universidade, sobretudo a inserção de jovens negros, pobres, na universidade, que não era uma realidade antes, né? Não era realmente uma realidade. E a gente conseguiu avançar com isso, além, obviamente, da economia. O Brasil chegou a ser a 5ª economia do mundo no governo do presidente Lula. Chegamos a índices terríveis no último governo, no governo Bolsonaro, e agora voltamos de novo. Estamos aí perto da 8ª economia do mundo e avançando, né? Eu penso que os governos do PT, da aliança construída pelo presidente Lula no Brasil, deram ao Brasil respeito, dignidade, incluíram as pessoas na economia, incluíram as pessoas nos serviços públicos. Então eu penso que esses foram governos que fizeram muito bem ao povo brasileiro e eu não tenho dúvida nenhuma de que seguirão fazendo muito bem. Perfeito. Camay, agora a gente fazendo essa conexão que eu perguntei para o senhor, do Partido dos Trabalhadores, com a gestão que a gente teve no Acre nos últimos anos, o senhor acredita que esse desenvolvimento social que a gente teve no Brasil, ou pelo menos uma estabilização de direitos e de garantias de seguridades que tivemos para a população em um contexto geral, a nível nacional, conseguiu se conectar com o Acre na gestão do último governador Gladson Cameli, que ficou de 2019 até o começo de abril desse ano? Então, Ian, eu penso que é o seguinte, o governo Gladson, ao meu sentimento e minha observação, e os números mostram um pouco isso, estagnou o Acre nesse avanço do processo de desenvolvimento. O Gladson teve a oportunidade de ter um presidente aliado dele por 4 anos, ele se elegeu junto com ele e o Bolsonaro, que foram eleitos juntos, e a gente teve um baixíssimo investimento no Acre. Nos últimos anos, o Acre vive um processo muito difícil na sua economia, porque falta investimento público. O Acre precisa de investimento público, né? Então, o ciclo de desenvolvimento que nós tivemos, inclusive na indústria, na economia, nos setores da economia, foram feitos e estimulados, sobretudo, pelo poder público. Eu penso que o governo Gladson ele conseguiu deixar de avançar em algumas áreas fundamentais, inclusive retroagir em outras. Vou te dar alguns exemplos. Na educação, por exemplo, nós, quando chegamos no governo lá em 1999, o Acre figurava entre os últimos números da educação no país, em quase todos os índices. Nós conseguimos tirar essa condição, fazendo muitos investimentos, ampliando a oferta de vagas, levando e construindo escolas novas, inclusive em lugar onde não existia. Para você ter uma ideia, se eu não me engano o número, mas é próximo disso, quando nós assumimos o governo em 99, só havia ensino médio em 12 ou 10 municípios do Acre. Ensino médio. Nós levamos ensino médio para todos os municípios do Acre. Nós levamos ensino superior numa parceria com a Universidade Federal do Acre, porque havia necessidade de formar os professores, para que tivessem nível superior os professores da rede estadual.
E a gente conseguiu avançar nisso. E quando a gente olha agora, a educação do Acre voltou para índices muito ruins, que a gente precisa, de novo, recolocar num caminho do crescimento. Nós precisamos de fazer investimento. Não há avanço sem investimento. Nós precisamos construir escolas novas, nós precisamos ampliar a oferta de vagas, nós precisamos investir em tecnologia. A juventude do Acre precisa ter acesso à internet de qualidade, à tecnologia. Nós estamos na era da inteligência artificial. Não dá para a escola não se conectar com isso. Não dá para a escola, o processo educativo, não se conectar com as novas formas de comunicação, com as redes sociais, com uma infinidade de questões que a gente tem. E não dá para a gente fazer projetos experimentais. Eu tenho isso numa escola. Eu tenho isso numa outra escola. Eu tenho isso na escola militar. Ou eu tenho isso na escola do bairro tal. Não, a gente precisa universalizar as coisas. A gente precisa avançar. Então, eu penso que essa é uma questão importante. E quando a gente olha, eu penso que teve um desinvestimento no Acre. E isso baixou, inclusive, os índices de desenvolvimento. Eu sempre digo o seguinte, nenhum lugar se desenvolve, nenhum território se desenvolve se não investir pelo menos 10% do PIB. O Acre tem um PIB de 23 bilhões, mais ou menos, é o número do PIB do Acre. O governo do Acre hoje não investe isso. Não investe perto disso, dos 10% do PIB. Aliás, pelos números que eu vi, investe por ano cerca de 1,5% do PIB. Isso é uma estagnação absoluta da economia. É por isso que o Brasil entrou numa rota de crescimento, de empregabilidade, de avanço na economia, e o Acre não. Saíram números agora que mostram que o Brasil teve índices importantes na empregabilidade, enquanto o Acre manteve índices baixíssimos, um dos piores do Brasil. Nós precisamos recolocar o Acre nesse ciclo de desenvolvimento. Eu penso que o governo Gladson não soube aproveitar, inclusive, essa nova fase do governo do presidente Lula, porque se preferiu ficar numa guerra política e não soube aproveitar uma relação importante que poderia ter tido com o governo do presidente Lula para que a gente avançasse, tivesse importantes investimentos e mudasse a realidade do povo do Acre. Mas você acredita que essa guerra política que teoricamente existiu entre o Gladson e o governo Lula foi algo meio que plantado, postulado pelo Gladson durante a gestão dele ou pelas pessoas ao redor dele? Porque, veja só, diversas vezes a gente teve diversas entrevistas onde o Gladson, para vários veículos de comunicação, ele falava: eu não vou ficar brigando com ele é o presidente do Brasil. E aí trouxeram duas vertentes. A primeira vertente foi, de fato, o Gladson não quer brigar com o Lula porque o Lula é o presidente do Brasil e pode ajudar o nosso país. E a segunda vertente foi, inclusive com várias teorias de conspiração, não, o Gladson está tentando agora ser amigo do Lula porque ele está sendo investigado. Foi isso que ventilou-se na cidade. Sim. E aí, como que você enxerga isso? Então, eu acho que, independente de quem escolheu brigar, ou de quem escolheu não se relacionar, ou não buscar ajuda, ou não valorizar essa ajuda, porque, independente dessa guerra, o governo do presidente Lula investiu aqui. Perfeito. Nós temos 500 casas sendo construídas na cidade do povo. E eu tive que ir lá dizer que aquelas casas eram do Minha Casa Minha Vida, porque o próprio governador, quando foi anunciar as casas, gaguejou e não quis falar o nome Minha Casa Minha Vida. As casas que o prefeito Bocalon anuncia que iria construir, porque ele anunciou e não construiu, né? Mas todas são do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, Ian, para mim, independe de quem começou a briga ou quis brigar. Até porque quem escolhe seus parceiros cada um escolhe seu parceiro. O Gladson escolheu os dele. Se os aliados do Gladson escolheram muito mais se sustentar numa gincana política que lhes dá resultado eleitoral, mas não dá resultado social, econômico para o povo do Acre, paciência, é ele que escolhe os aliados dele. Eu penso que a gente tem que sair disso. Perfeito. Eu penso que a gente precisa sair disso. O Acre não aguenta isso. O Acre não aguenta essa luta, essa guerra fantasiosa entre esquerda e direita. Nós precisamos ter um projeto estratégico de desenvolvimento, que precisa de um projeto de investimento, que precisa definir prioridade, que precisa ter clareza do que o Acre precisa agora e buscar parceiros. O Acre não consegue sozinho. Perfeito. Quem diz que vai conseguir sozinho está mentindo. Não vai conseguir. O Acre precisa do governo federal, seja o presidente que for, precisa efetivamente, e eu acredito que está na hora da gente ter um governador, da gente ter uma bancada federal, da gente ter senadores que busquem isso e que não fiquem numa guerra política que dá voto, mas que não dá resultado. Agora, a gente falando sobre essa questão de que o Acre ele não consegue se desenvolver sozinho, de fato, a gente ainda precisa de muito repasse do governo federal e, portanto, é necessário que quem esteja governando o nosso estado tenha um bom alinhamento com a gestão do Brasil. A pergunta que eu faço como que o senhor consegue analisar esses primeiros dias da gestão da Maílza?
O senhor acha que ela tem essa tendência a procurar apoio do governo federal, ou ela tem essa tendência a se voltar para o conservadorismo do nosso Estado, ou até mesmo para os falsos conservadores que utilizam o nome de Deus para tentar engajar nas redes sociais ou por via política, porque em ano eleitoral é o que a gente mais vê. O que a gente mais vê é gente falando de Deus nas redes sociais e na rua chutando cachorro morto. Então, assim, como que o senhor consegue identificar isso? O senhor acredita que... Eu pergunto por quê. Não apenas o senhor é político, como parlamentar, sim, como também está hoje como presidente de um partido que vai participar do pleito eleitoral, sim, de 2026 no nosso Estado. Então, também tem essa questão do voto, a interferência dentro do contexto geral. Então, como que o senhor enxerga isso? O senhor acredita que ela vai, de fato, procurar ter uma boa relação com o presidente Lula, que ainda está como presidente, podendo ser reeleito, ou que ela vai se voltar para dentro do Estado e vai seguir do jeito que está seguindo? Porque, assim... Maísa é governadora há mais ou menos 2 semanas e meia. E desde que ela virou governadora, o que a gente mais ouve são críticas. Mas e a gente fica naquela vertente? A gente está tendo crítica porque Maísa não sabe o que ela está fazendo, ou a gente está tendo crítica porque a Maísa é mulher e está fazendo as coisas do jeito dela? Bem, e assim, com relação a Maísa, para mim ela é governadora legítima e foi eleita vice-governadora, sucedeu o governador. Eu tenho expectativa de que o governo dela avance, cumpra o papel que deve fazer, né? Não tenho nenhuma observação sobre as questões pessoais dela, né? Penso que o conjunto do seu governo, e aí eu não quero discutir aqui a Maísa, a pessoa, mas o conjunto do seu governo, nesse início, mostrou que está muito mais preocupado em uma questão de acomodações e de organizações políticas do que efetivamente em mostrar a que veio esse governo, se é que ela vai fazer um novo governo, se ela vai aproveitar esses 8 meses e dar uma dinâmica nova, mostrar que veio, inclusive porque ela é candidata à reeleição. E agora as pessoas vão votar na Maísa, não é no Gladson. Então as pessoas precisam avaliar a Maísa e não o Gladson, né? E só vão poder avaliar isso a partir do que ela fizer nesse período no governo. Eu penso que o governo, nesse início, ficou perdido em questões políticas. Me parece que essa assessoria, o entorno da Maísa, não está sabendo muito bem o que fazer, né? Então estão disputando espaço num governo de 8 meses. Eu não consigo entender muito bem isso. Não tem lógica. Né? Não tem lógica você disputar espaço político num governo de 8 meses, né? Mas é o que eu percebo, né? Eu espero, sinceramente, que a Maísa, eu acho que se ela e o conjunto das pessoas que estão no entorno dela, os secretários, tiverem algum juízo, eles vão procurar a ajuda do governo do presidente Lula. Né? Como eu disse aqui, eu penso assim, não é que o Acre não possa se desenvolver, é que o Acre precisa ser incluído na agenda de investimento, perfeito, do Brasil. É isso que eu penso. O Acre precisa buscar isso, buscar ser incluído. Veja, nós estamos aqui no Acre e há um tempo atrás o Acre era considerado quase que fim de linha, né? Tudo batia aqui e voltava. Hoje, nós temos uma realidade um pouco diferente. Depois que nós construímos o nosso governo, a Estrada do Pacífico, que lá no Peru se construiu também o correstante da Estrada do Pacífico, e agora, com o Porto de Xangai, nós temos uma integração com a Rota da Seda, com a mais importante rota econômica do mundo, que é a rota na relação econômica com a China. Ora, o que nós vamos fazer e o que nós fizemos para que o Acre esteja incluído nesse processo? Para que a gente não seja só um corredor, para que o Acre não seja um lugar de passagem. Nós precisamos lutar por isso. O governo do Acre precisa fazer uma luta para que tenha dinheiro de investimento, tanto da própria China, que tem interesse em garantir essa passagem por aqui, mas também do governo federal e investimento estratégico para que a nossa região se desenvolva e seja incluída efetivamente. Ora, aqui, se não fosse o investimento do Estado, em algum momento, para que nós tivéssemos a indústria, por exemplo, de carne suína, que hoje é a maior exportadora de carne suína para o Peru, aqui nessa região. Se a gente não tivesse tido aquele investimento do Estado, talvez essa indústria não teria feito, porque a iniciativa privada arrisca pouco. O governo tem condição de arriscar mais, né? E eu não estou fazendo uma crítica à iniciativa privada, né? O cara não vai pegar o dinheiro dele e botar uma coisa que ele não sabe se vai dar certo. A Acreaves é a mesma coisa. Aí muita gente, quando eu falo isso, diz: e a peixe da Amazônia? Foi uma aposta que deu problema, mas que pode ser retomada. Se a gente tiver um investimento estratégico que pense e que organize esse processo, a gente pode ter isso. A gente precisa industrializar mais o Acre. Senão a gente não gera emprego. Eu penso que nós precisamos gerar emprego. E como é que se gera emprego num Estado, no modo de produção capitalista, que é o que nós vivemos, num Estado que tem as condições que o nosso tem, que tem produção,
tem produção, mas que não tem industrialização. Nós precisamos industrializar mais o café, por exemplo. Nós crescemos na produção do café. Lá no governo do governador Tião Viana começou esse investimento do café, sobretudo lá no Juruá. Né? Hoje o Bocalon está lá no Juruá mostrando o café do Juruá, que não tem R$1 do governo do Acre, que não tem R$1 de ajuda do Bocalon, é tudo investimento do governo do presidente Lula, através da Apex, da BDI, do Ministério que foi coordenado pelo presidente Alckmin, pelo vice-presidente Alckmin. Tudo isso feito por um investimento estratégico que mostrava que dava certo. Agora nós precisamos industrializar mais o café. Sabe, nós precisamos industrializar a soja que está aqui, nós precisamos industrializar o milho que a gente planta aqui, nós precisamos ter planta industrial maior para o gado, para o porco, ampliar a indústria das aves, enfim, nós precisamos fazer isso. E o Estado precisa entrar junto nisso para a gente melhorar essa condição. Então, quando eu estou pegando meio longo aqui nessa coisa, para dizer o seguinte, eu penso que esse governo da Maílza, que começa agora, precisa sair da agenda somente eleitoral. Para transformar a Casa Rosada ou o Palácio Rio Branco num comitê eleitoral, talvez seja o maior erro que ela pode cometer agora. É a hora desse governo mostrar que veio para poder discutir com a sociedade. Eu estou apoiando outro candidato, mas eu torço pelo povo do Acre. Entendeu? A gente não pode ficar parado 8 meses esperando que um governo se organize e o povo passando das dificuldades que está passando. Então, é isso que eu espero. Eu espero que o governo se organize, que a governadora tome as rédeas do processo. Ela é legitimamente a governadora, deve liderar esse processo. A sua assessoria precisa seguir as suas orientações e eu entendo, a reconhecendo como líder, que as falhas que existem hoje também têm a sua participação, porque ela é que decide qual é o caminho a ser traçado. Então, eu espero que as coisas se ajustem e melhorem daqui para frente. Perfeito. Calma aí, agora a gente vai falar um pouquinho de políticas das eleições aqui no Acre no ano de 2026. Calma aí, você vai ser candidato, você na verdade é pré-candidato a deputado federal ou é apenas falácia que está rolando pela cidade? O papo que rola na internet. O papo que rola na internet, o papo que rola na internet é que o Camay é pré-candidato a deputado federal. Esse papo é verdade? Será? Não, eu sou sim, Ian, eu sou pré-candidato a deputado federal. Essa foi uma decisão que faz parte de uma estratégia maior do que o meu desejo de ser candidato. Né? Nós discutimos isso no PT, nós discutimos isso na federação. Eu estava, além de tudo isso, eu sou presidente do PT. Né? Então eu tinha a responsabilidade de montar a chapa de deputado estadual, de deputado federal. Né? Obviamente que o nosso companheiro e pré-candidato ao Senado, Jorge Viana, também está totalmente dedicado a isso, ajudando a organizar essa estratégia, e eu estava nesse processo junto com ele. E sim, a gente nós entendemos, no final desse debate, de que, de fato, era mais importante que eu fosse candidato a deputado federal para que a gente tivesse uma chapa fortalecida, para que tivesse uma chapa competitiva e para que o PT também pudesse ser competitivo nessa chapa, considerando que nós estamos numa federação que tem o PT, o PCdoB e o PV. Perfeito. Certo. Mas aí, Camé, a gente entra num contraponto, porque veja só, existe um ano que você é vereador. Sim. Há um ano que você está representando o Partido dos Trabalhadores dentro da Câmara, representando a população, fazendo parte do Corpo Legislativo Municipal em Rio Branco. Não vai um pouco contra aquilo que você fala de defender os interesses de Rio Branco, você tecnicamente abandonar o mandato de vereador para poder seguir como candidato a deputado federal? Você acredita que tem como, de fato, ter um bom trabalho que possa intensificar tudo isso? E eu não vou nem falar da sua suplência, tá? Não, vamos lá. Eu penso o seguinte, vou fazer uma analogia aqui, muito rápida. Você é o CEO ou o sócio proprietário do Alerta Cidade. É uma estrutura de comunicação importante. Perfeito. Você faz um trabalho que eu considero muito importante, um jornalismo sério, investigativo. Você é muito corajoso, você não tem medo de tratar as pautas. Ou seja, você cumpre um papel e a sua audiência olha para esse papel e diz, cara, legal, é muito bom o que o Ian está fazendo aqui no Alerta Cidade. Mas digamos que, por um golpe de sorte ou alguma coisa que acontecesse, amanhã você passasse a ser o dono da Globo. Eu recebo, em nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, dono da Globo. E meu nome sempre foi ser Ian Boninho. Pronto. Sempre foi. Então vamos lá. Você passou a ser dono da Globo. Você não necessariamente precisa abandonar o trabalho que você fez no Alerta Cidade. Você vai levar ele numa escala muito maior. Você vai ter a possibilidade de ajudar ou de fazer com que esse teu trabalho chegue mais longe, seja maior, seja mais importante, tenha um alcance, ou seja, uma abrangência bem maior.
Então, quando eu olho para a eleição de deputado federal, eu penso assim. Eu penso que se o trabalho que eu tenho feito, e eu acredito que eu tenho feito um bom trabalho na Câmara de Vereadores, né? Eu me esforço bastante para fazer um bom trabalho a partir do que as pessoas que me elegeram esperavam, né? Então, se eu faço um bom trabalho ali, eu acredito que eu posso fazer um trabalho, elevar esse trabalho a uma escala maior, ajudar mais o povo de Rio Branco e, além disso, ajudar também o povo do Acre, né? Dos demais municípios. Eu penso isso porque, assim, eu acho que a gente não pode se acomodar nos lugares, sabe? Perfeito. Quando eu vejo a viabilidade, a possibilidade real de fazer uma disputa e de fato ter um mandato progressista, de um mandato que olha para o desenvolvimento do Acre, eu acho que eu não posso me acovardar, eu não posso me acomodar onde eu já estou. Né? Então, assim, em nenhum momento eu pensei na possibilidade de abandonar as minhas responsabilidades com o Rio Branco. Pelo contrário, eu sempre pensei em potencializar elas. Está ampliando as suas responsabilidades. Elas, né? Então, assim, Rio Branco é minha cidade, eu sou apaixonado por Rio Branco, eu adoro o interior do Acre, eu sempre andei muito, né, do interior do Acre, mas eu sou apaixonado por Rio Branco. E eu jamais vou deixar de cuidar disso, mas eu acho que com o mandato federal eu posso fazer mais. Entendeu? É isso que me motiva também. Perfeito. Você vai concorrer em uma chapa que está ali o PT, o PCdoB e o PV. Tem mais algum outro partido que ainda não está lá? Nessa chapa são esses três, é a federação. Perfeito, certo. No PT a gente tem como principal nome você. No PCdoB a gente tem como principal nome a Perpétua. E no PV, não vou dizer que é o principal nome, mas é o que mais está chamando a atenção nas redes sociais, que é o filho do Tião Viana. Sim. Como que você faz uma análise dessa chapa? Olha, eu acho que é uma chapa muito competitiva, né? A Perpétua é uma mulher de um trabalho extraordinário. Eu tenho muito respeito pelo trabalho da Perpétua. Ela teve 4 mandatos de deputado federal, fez um trabalho importante agora na ABDI, né? Foi vereadora de Rio Branco, enfim, acho que a Perpétua, os mandatos da Perpétua têm resultado. Foram muito propositivos. Muito propositivo, tem resultado, né? Ela entregou ao Acre coisas importantes. O Vigílio, né, que está lá no PV, ele é um jovem, está se colocando agora no processo, atuando bem nas redes sociais, indo ao encontro das pessoas, e a chapa do PT também. Temos eu, Márcio Alessio, que é também o ex-superintendente do INCRA, a Neide Lopes, lá de Brasileia, o Ninauá Runicuinho, indígena. Então, eu penso que essa chapa ela é competitiva. Ela tem pessoas com potencial de voto, com capacidade de fazer a disputa eleitoral, e eu acredito muito que a gente vai conseguir fazer uma disputa entre 1 e 2 deputados federais nessa eleição. Agora, isso se materializa a partir do trabalho que vai ser feito. Certo. Buscar os votos, convencer as pessoas, apresentar um caminho para o Acre, um caminho para uma chapa, para uma bancada federal que seja melhor do que a gente tem hoje, o que não é muito difícil. Mas eu acredito que a gente tem todas as condições de fazer um bom trabalho e de ter uma chapa vitoriosa. Certo. Pegando o gancho do que o senhor falou, por que não é muito difícil ter uma chapa, ter um grupo de deputados federais diferente do que a gente tem hoje? O que tem de ruim nos 8 que a gente tem lá? Eu trabalhei no governo e trabalhei na prefeitura, né? Às vezes tem gente que me aborda e diz assim: André, você acabou de ser eleito vereador e tal. Como você levantou essa questão? Cara, eu não entrei na vida pública como vereador. Eu estou na vida pública há mais de 22 anos. Se eu pegar, vamos pegar desde que eu fui candidato pela primeira vez, foi lá em 2004. Vamos pegar de lá. Então, de lá para cá, já vai para 22 anos que eu estou na vida pública e institucional. Então, eu tenho alguma experiência nessa caminhada, né? E eu te confesso que, com raríssima exceção, eu nunca vi uma bancada tão desconectada com a realidade do Acre, né? Então, assim, hoje, eu quero dizer assim, eu sou contra a forma com que se constituíram as emendas federais. Acho que as emendas, em algum momento elas cumpriram um bom papel. Hoje elas sequestram o orçamento público, elas, enfim, distorcem o papel do executivo e do próprio legislativo. Isso é muito ruim. Mas, independente disso, elas existem. Elas estão aí. E hoje um deputado federal tem quase 60 milhões de reais de emenda por ano. E eu até agora não vi essa bancada se reunir e propor um investimento estratégico para o Acre. Porque quando a gente tinha menos
a bancada federal se reunia com o governo, que é quem executa, e decidia junto, dizia, nós vamos botar um dinheiro aqui para a gente resolver esse problema. Isso ajudou a concluir a BR-364, isso ajudou a construir infraestrutura importante, como, por exemplo, pontes aqui em Rio Branco. As duas pontes tiveram auxílio de emendas federais, a Via Verde, coisas, enfim, foram a própria Arena da Floresta, Amadeu Barbosa, parques, e tal, enfim, um monte de coisa que aconteceu aqui, que foram fruto de um diálogo da bancada que tinha como muito mais intenção fazer um investimento que desse resultado para o povo do que pegar a emenda e ficar distribuindo em base eleitoral de forma aleatória. Perfeito. E o que a gente vê hoje é uma bancada que não deu resposta aos anseios do povo do Acre. Eu fico pensando, eu vejo emenda em outdoor por todo lugar nesse Acre, só que eu não vejo na realidade. Só que a gente não vê ela aplicada, a gente não vê a execução prática dela. Ian, eu tenho andado pelo Acre, as cidades do Acre estão abandonadas, destruídas. E eu vou te dizer aqui uma coisa, eu podia até me aproveitar disso para ficar brigando com o adversário político. Eu não culpo os prefeitos. Sinceramente, eu não culpo os prefeitos, do interior sobretudo. Porque eu sei que quando a gente estava no governo, o governo do Acre era um socorro para os prefeitos. A gente ajudava os prefeitos a cuidar das cidades. Cara, eu andei em algumas cidades do Acre que estão assim, uma lástima. Sabe? Eu andei em Tarauacá, cara, tá totalmente destruída, cheia de buracos. Eu andei em Feijó, a entrada de Feijó, cara, aquilo não pode ser normal, entende? E eu sou solidário aos prefeitos, porque eu acho que o governo deveria ajudá-los a resolver aquilo, né? A bancada federal deveria ajudá-los de forma organizada. Só que agora está assim, cada um tem o seu balaio de emenda, pega o seu balaio de emenda e vai organizar suas bases eleitorais. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia que a gente está vivendo. Então eu penso que a gente precisa ter uma bancada que pense o Acre e não a próxima eleição. É por isso que eu acho que dá para ter uma bancada melhor. Perfeito. Pegando o gancho dessa questão do desenvolvimento do nosso estado, eu acredito que, se a gente for somar, a gente tem quase 600 milhões ano. 8 deputados federais. E 3 senadores. Não, falando só de deputado federal. Ah, tá. Só de deputado federal, a gente acha que tem uma média de uns 580 milhões de recurso público anualmente. Em 4 anos, a gente tem mais de 2 bilhões de recurso. E a pergunta é, para onde está indo esse dinheiro? Essa é a grande pergunta. O que a gente tem feito? Porque assim, a gente anda pela cidade e a gente vê que o dinheiro público tem pai, né? Porque os deputados federais, os senadores, colocam dinheiro e estão lá dizendo, aqui tem dinheiro do fulano. Não sabia que era do fulano, achava que era público. Exatamente. Aqui tem recurso de ciclano, mas não é nosso o dinheiro? Exatamente. E aí fica o questionamento. Tá, se tem todo esse dinheiro, para onde é que ele foi? E o pior... Como que foi executado? Onde é que ficam esses documentos de execução dessas emendas? Por que não tá... mas tem no portal da transparência. Mas você já... Calma aí, vamos fazer uma pergunta aqui bem administrativa, que você já deve ter feito isso. Você já acessou o portal da transparência? Já. Você já viu... Porque faz parte do meu trabalho. Tá, certo. Você acha que a dona Cláudia, que mora lá no final do Calafate, vai conseguir acessar o portal de transparência do jeito que ele é hoje, para conseguir saber quanto que está sendo gasto de recurso público no mês de janeiro, por exemplo, no Acre? Não vai. E a gente tem um problema, Ian, que é o seguinte. Eu penso que quando a gente pensa uma cidade... Vamos pegar Rio Branco. Perfeito. A gente pensa uma cidade... Eu tenho uma frase que eu falo sempre lá na Câmara, inclusive, diz o seguinte: uma cidade não é formada das suas estruturas, ela é formada das pessoas. O que dá significado a uma cidade são as pessoas. É a sua cultura, a sua forma de organização, as pessoas e as necessidades que as pessoas têm. O que a gente investe é para melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo importante. Se você andar nos bairros de Rio Branco, os bairros de Rio Branco vivem uma tragédia. Estão esburacados, sem água, não tivemos ampliação de unidades de saúde, não tivemos ampliação de escola, não tivemos ampliação de vaga de creche. Enfim, nós temos problema de toda ordem nos bairros da cidade. Mas o prefeito de Rio Branco anterior, né, que é dessa gestão que foi eleita, o prefeito Bocalon e agora o atual prefeito Alisson Bistende, eles foram eleitos juntos. Essa gestão, e também a primeira dele, do Bocalon, essa gestão, ela literalmente não levou em consideração absolutamente as necessidades reais do povo de Rio Branco. Então o prefeito pegou quase 70 milhões de reais que poderiam ter sido investidos
em saneamento, que poderiam ter sido investidos em ruas, que poderiam ter sido investidos em escola nova, em creche nova, em unidade de saúde nova, e fez 2, que ele chama de viaduto, mas são 2 elevados ali na Avenida Ceará. Aí as pessoas dizem, André, mas o viaduto funciona. Funciona, mas era a prioridade? Era disso que o Rio Branco precisava? Então, do que a gente tem, além dessa coisa do dinheiro agora cheio de pai e mãe, né? Fulano botou aqui, ciclano botou ali, a gente também agora tem a escolha feita pelo interesse de quem aplica o dinheiro e não de quem bota o dinheiro na prefeitura, Perfeito. Que é o trabalhador. Perfeito. Porque quem paga o imposto, quem bota o dinheiro lá é o trabalhador. E olha, eu não sou contra, tem gente que é anti-imposto, né? Eu não sou, não. Porque um Estado precisa disso. As estruturas coletivas de um Estado, ela vem disso. Ela vem dos impostos que a gente paga, deveria vir. O problema é que quando a gente tem a possibilidade de fazer um investimento, ele é feito para o deleite de um prefeito, para atender muito mais as suas vaidades ou talvez as suas frustrações de infância, né? Eu vi esses dias, eu vi hoje, fiz até um comentário lá no site Metrópolis, que apareceu o Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, dizendo que vai fazer da Avenida Paulista uma Times Square, cheia de telas e LEDs e tal. Eu falei, cara, não é possível que o cara não é capaz de pensar algo que tem a cara do Brasil, que tem a cara de São Paulo. Ele tem que ser invejoso ao ponto de copiar uma coisa que está lá de outro lugar. Então, assim, essa coisa dos elevados que o Bocalhão fez é parecido com isso. Sabe, as cidades mais modernas do mundo estão derrubando viadutos. Estão investindo em transporte coletivo. E aqui a gente tem uma contradição. Nós passamos 4 anos sem fazer uma licitação de transporte coletivo e construímos 2 viadutos. É uma contradição absoluta. Sabe, a gente, ao invés de investir no transporte coletivo, de melhorar isso, de diminuir a quantidade de carros na cidade, diminuir a poluição na cidade, a gente preferiu investir em concreto, né, e botando mais calor na cidade, coisas que não vão resolver para todo mundo, porque o transporte coletivo resolve a vida de todo mundo. Eu vou ser sincero, se a gente tivesse um transporte coletivo de alta qualidade, confortável e tal, quem é que não ia deixar seu carro em casa, ia pegar um ônibus ou sua boa gasolina, né, que não está barato, né, e tocar a vida. Mas é isso, infelizmente, nós temos gestores atrasados e que não olham para isso. E essa loucura das emendas. Então, eu penso que a gente precisa ter uma bancada e ter gestores que pensem o Acre, que pensem Rio Branco e que pensem estrategicamente e que tenham como resultado eleitoral aquilo que chegou para o povo e não os seus acordos pontuais e essa distribuição indiscriminada de emendas. Certo. Camay, falando ainda dessa questão de políticos que talvez possuam algum tipo de ferida que talvez precise ser curada em algum momento, seja da infância, seja da vida adulta, como que você vê, enquanto parlamentar, especificamente falando, esse desejo intenso que alguns gestores, até mesmo parlamentares do nosso estado, têm de colocar nome de família em estrutura pública? Porque, por exemplo, elevado Bete Bocalhão. Até hoje eu quero entender o porquê que o Ministério Público não tirou aquilo ali, porque a Bete não tinha Bocalhão no nome. Quem tem Bocalhão era o ex-prefeito de Rio Branco, o senhor Sebastião Bocalhão. Mesmo assim, temos um elevado com o nome do ex-prefeito da capital, enquanto ele era prefeito. Exatamente. Bete Bocalhão. Temos lá Mamédio Bittar. Foi uma homenagem do prefeito para algo que foi feito com um recurso enviado de um senador que foi eleito pelo Acre. Então, deixa eu ver se eu entendi. É meu pai, o Jorge aqui da produção, é governador do Acre. Tu morreu, Deus o tenha. Amém. Não, vou mandar 60 milhões. Jorge, governador, vou dar o nome do teu pai, o Camay. Onde é que isso faz sentido? E aí, quando a gente questiona, muita gente fala, mas o Parque de Exposições está lá com o nome Will de Viana. Não é porque uma coisa não fez sentido antes e não faz sentido agora que a gente não pode condenar as 3 de uma vez só. Certo. Mas vamos lá, eu acho que é importante a gente olhar para isso com atenção. Primeiro, eu acho que essa coisa de nominar obras com o nome de pessoas é uma coisa que já foi, né? Já passou o tempo. Isso era uma coisa de personificação, de afirmação de famílias, né? Isso vem lá de muito tempo atrás, aonde, de certa forma, as oligarquias no Brasil afirmavam a sua posição de poder. Mas tudo bem, virou uma cultura. Eu lembro que na UFAC, por exemplo, as salas tinham nomes, né, de pessoas. É isso, é uma forma de você massagear ali o ego de um ou de outro, enfim. Fazer homenagens. Quem disse foi tu. Né, de fazer homenagens, enfim. Mas o que eu penso é que tem uma coisa mais grave do que isso, Ian. Quando você vai fazer uma homenagem a alguém, essa homenagem precisa fazer sentido. Ela precisa fazer sentido coletivo.
Porque se eu homenageei uma pessoa em uma cidade, em uma estrutura de uma cidade, aquela homenagem, ela deve refletir para quem recebeu a homenagem, mas deve refletir à cidade também. E a pergunta que eu faço com absoluto respeito à memória dessas pessoas, total respeito, eu fico perguntando qual foi a contribuição dessas pessoas para a cidade de Rio Branco. Nenhuma. Isso é uma coisa que deixa absolutamente evidente uma ação política, uma ação de autopromoção. Como você disse, a ex-esposa do Bocalon, no registro de casamento deles não tem o nome, não tem o nome Bocalon. Né? Ao que eu entendi, pessoas me disseram, ela nem era conhecida assim por Beth Bocalon, né? Mas ele foi lá e fez, como um movimento de autopromoção, que é a denúncia que inclusive eu já fiz ao Ministério Público, que é um ato de autopromoção. O outro é tão escandaloso quanto, porque ele foi vendido. O nome do elevado foi vendido. O senador botou a emenda e comprou o lugar de tal nome, com a emenda de dinheiro público. Porque é isso que aconteceu. Não faz nenhum sentido. O pai do senador Márcio Bittar, que Deus o tenha, e que dá longe de mim fazer qualquer julgamento sobre sua vida, sobre qualquer outra coisa. Só que não faz sentido que em Rio Branco, lugar onde ele sequer morou, ele tenha uma homenagem em uma estrutura pública. Quando nós temos uma série de pessoas que têm uma trajetória na vida pública, na política ou em outras coisas que poderiam estar sendo homenageadas ali. Vamos ser sinceros, por que a gente não homenageou naquele elevado maior ou naquele menor o Flaviano Melo? Foi prefeito, foi governador, engenheiro, investiu um monte de dinheiro no Acre, dinheiro público, né? Teve infraestruturas importantes e tal. Tem outros questionamentos sobre ele, mas eu não quero entrar aí. Ele foi um personagem importante da política no Acre. Isso é indiscutível, né? Então, por que a gente não teve essa homenagem para ele? É porque ele, naquele momento, representava um partido que era adversário político do prefeito? Era por isso? Então, é desse tamanho que a gente vai fazer a política no Acre. Cara, nós temos tantas possibilidades de nominar ou de homenagear, né, lugares e obras no Acre, a gente está fazendo esse tipo de coisa. Quando você fala assim, o Parque de Exposição Wilde Viana, cara, o senhor Wilde Viana foi deputado, teve um papel importante na agricultura do Acre, foi o cara que trouxe a piscicultura para o Acre, foi o cara que implementou a estação experimental, né, ali. A estação experimental é uma estação agrícola. E ele foi um dos que implementou ali a estação experimental. Então tem um papel na vida pública do Acre. Certo. A gente pode dizer assim, poxa, mas não fazia sentido os filhos botar o nome. Tudo bem, a gente pode fazer esse debate. Mas tem uma legitimidade. Agora, quem sequer contribuiu ou esteve aqui ou participou da história do Acre, isso não faz sentido. Volta só para deixar muito evidente. Não é sobre as pessoas. Certo, é sobre a intenção de quem fez. Né? E a intenção de quem fez foi utilizar a memória dessas pessoas, ou talvez somente o nome delas, para fazer a autopromoção, o que, na minha opinião, é execrável e é crime eleitoral. Perfeito. Kamay, na sua opinião, quem você acha que seria o melhor governador do Acre com base nos candidatos que nós temos já em 2026? Dr. Thor Dantas. Por quê? Porque é o melhor quadro que a gente tem oferecido. Por quê? Porque é um cara que tem absoluta alta experiência na gestão pública, foi secretário de saúde, secretário adjunto de saúde, foi diretor de unidades de saúde, é uma pessoa absolutamente ética, preparada, um professor da Universidade Federal do Acre, que além de ter experiência em gestão, é absolutamente humano e solidário. Dr. Thor é uma pessoa que cuidou do povo do Acre no período da pandemia, além de estar no hospital, ali no ambulatório, cuidando, era a pessoa que mais dava informações, né, orientava as pessoas naquele momento. Então, eu olho para o Thor e vejo um cara novo, com um desejo de fazer algo muito bom pelo Acre, que está fora dessa gincana política de direita e esquerda, de uma briga daqui e dali. Ele está olhando para pensar estrategicamente o Acre. Se ele tiver a oportunidade de um dia vir aqui bater um papo com você, você vai perceber isso, né? É um cara que está cercado de pessoas que têm essa mesma intenção, que não está cercado de políticos profissionais, mas está cercado de pessoas que têm capacidade técnica, que respeitam a política e gostam da política, mas que veem a política como um instrumento de transformação, assim como ele. Então eu vejo que ele está aí. Eu vejo a atual governadora Maílza
com uma grande oportunidade na mão, mas nos últimos dias ainda sequer mostrou a que veio. Está governando. Né? Então, ninguém tem mais a chance de mostrar a que veio do que ela nesse momento. Eu estou esperando, e eu não estou aqui dizendo que ela não é capaz. Só estou dizendo que até agora a gente não viu. Né? A gente tem o Alan Rick, que, não, na minha opinião, é um cara que ganhou muitas eleições parlamentares, mas não tem nenhuma experiência no Executivo, não viveu essa experiência no Executivo até agora, né? Não mostrou sua capacidade nessa área. E a gente tem o Bocalhon, que a gente já conhece. Então, a diferença entre o Alan e o Bocalhon é que o Alan a gente não conhece a experiência dele no Executivo. E o que, na minha opinião, tira o Bocalhon do rol dos melhores é que a gente conhece o Bocalhon e viu o que ele fez em Rio Branco e viu a herança que ele deixou, inclusive para o seu sucessor agora na cidade de Rio Branco. E é por isso que, entre todos, com todas as observações que eu tenho eles, mas, sobretudo, pelas qualidades, na minha opinião, o Dr. Thor é o melhor governador que a gente pode ter para o Acre. Ele ainda, falo isso sempre, ainda, mas pode ser, e será, ainda não é o mais competitivo, mas é o melhor quadro que a gente tem oferecido. Perfeito. Calma aí, a gente já está começando a caminhar para o final da nossa entrevista. Eu tenho algumas perguntas e uma delas é a seguinte. Camay, durante o seu processo de candidatura em 2024, você foi muito incisivo em tudo aquilo que você fazia. Na verdade, eu já percebi que é bem característico daquilo que você acredita. Sim. Quando você acredita numa coisa, você vai lá, você bate o pé, claro. Você diz que é assim e pronto. E é normal as pessoas defenderem seus pontos. Você conseguiu ser candidato, conseguiu ser eleito, foi eleito, assumiu como parlamentar e fez o seu papel dentro da Câmara que o senhor acreditava que tinha que ser feito. Só que nos últimos 6 meses, eu não sei se essa informação chegou até o senhor. Se não chegou, por favor, me pague um kip, porque eu vou lhe pagar a fala agora. Tá bom. O que acontece? Muitas pessoas começaram a falar que você diminuiu um pouco a intensidade daquele Camay combativo e foi para um Camay que fazia um discurso pontual, mas depois recuava. Falava uma coisinha, depois recuava. Ria com as idiosincrasias do Eber, depois recuava. E aí muitas pessoas começaram a ventilar o fato de que talvez o Camay já tinha sentado com o Bocalhon, já tinha tido alguma coisa. Surgiu isso, talvez o senhor não saiba, mas surgiu isso, de que o Camay tinha sentado com o Bocalhon e o Bocalhon tinha acertado com ele, ó, você faz o seu papel de oposição, mas recua, não vai tanto. E aí, quando eu escutei essa história de forma completa, eu falei, eu vou ter que perguntar para saber. Essa conversa para que a oposição ao Bocalhon com o ex-prefeito de Rio Branco fosse mais ou menos, aconteceu ou não aconteceu? Jamais. Eu vou te contar uma história bem rápida. Logo que o Bocalhon assumiu o primeiro mandato dele, eu um dia fui chamado lá na prefeitura pelo atual secretário da Casa Civil do Bocalhon para ajudá-lo. Ele precisava de uma informação, eu tinha sido secretário da Casa Civil na gestão anterior, e eu fui chamado lá porque ele estava com uma dúvida sobre uma questão, e eu fui. Porque faz parte do processo de transição. Não, já tinha passado transição, porque eu tinha saído na época com o Marcos e ficou a Socorro ainda um período. Mas ele precisava de uma ajuda, ele era meu amigo, independente da posição política, e ele falou, cara, você pode me ajudar com uma coisa? Eu falei, claro, afinal de contas, Ian, eu tenho responsabilidade com o Rio Branco. Eu sempre disse, eu não faço oposição à prefeitura, eu faço oposição ao Bocalhon, e à gestão e ao projeto político dele, e continuarei fazendo. Né? E eu fui lá. E cheguei lá, conversei com ele, estava ele e um outro assessor do Bocalhon, não vou nominá-los aqui, mas conversamos um bom tempo, depois terminamos aquilo, a gente continuou conversando as outras coisas, porque ele queria mais algumas informações sobre a prefeitura. E eu, na maior boa vontade, fiquei lá. E aí uma hora, o Bocalhon entrou na sala e virou para ele e disse assim, tem algumas pessoas te esperando aí fora. E ele disse, é porque eu estou tratando de um assunto importante aqui. E ele disse, o que você tem de importante para tratar está lá fora. Eu levantei, cumprimentei o Bocalhon, dei as costas e prometi para mim mesmo que enquanto o Bocalhon estivesse na prefeitura, eu não entraria lá. E eu entrei, vivi aquele período, fiz oposição ao Bocalhon sem mandato, e depois entrei na prefeitura, fiz oposição ao Bocalhon com mandato e cumpri a minha promessa de não entrar na prefeitura enquanto ele estivesse lá, porque aquele virou um ambiente tóxico. Um ambiente onde as pessoas tinham medo, onde as pessoas eram maltratadas, as pessoas eram coagidas, as pessoas eram constrangidas por usar uma camisa vermelha. Era esse o ambiente da Prefeitura de Rio Branco. Falo isso aqui com toda tranquilidade, porque eu ouvi muitos relatos desses. Muitos. Então, eu falo isso aqui para te dizer que é impossível que tenha tido uma conversa minha com o Bocalhon, porque eu não tenho o que falar com o Bocalhon. Eu e o Bocalhon pensamos a vida e as relações entre as pessoas, o futuro, a cidade de forma muito diferente.
muito diferente. Eu penso a cidade a partir das pessoas, o Bocalhau pensa o poder a partir dele. Entendi. Então eu não tenho a possibilidade de ter um diálogo com o Bocalhau. Eu acho que a minha atuação na Câmara, primeiro, eu não sou um personagem. Eu sou uma pessoa que sabe o que está fazendo, que penso a política, que tenho responsabilidade com a política. Então eu não estou ali atuando como um ator, eu estou ali atuando como um parlamentar. E eu fui muito incisivo em muita coisa, às vezes na tribuna, às vezes buscando o Ministério Público, às vezes na rua dialogando com as pessoas e tal. Então, isso pode ter uma oscilação que as pessoas, às vezes tem uma expectativa das pessoas, que eu fique ali brigando, enfrentando e tal, e não é o meu jeito. O meu jeito é de atuar com absoluta responsabilidade. Apresentei projetos e tal. Tanto que quando o prefeito Alisson foi lá agora na prefeitura, na Câmara, eu disse para ele, prefeito, eu continuarei na oposição, porque eu fui eleito pelo povo de Rio Branco para cumprir esse papel. As pessoas que me elegeram nessa posição aqui e eu continuarei aqui. Agora eu tenho esperança de um novo diálogo. E digo aqui para você em primeira mão, em qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou lá visitar o prefeito Alisson. Vai ser um prazer voltar a entrar na prefeitura de Rio Branco, conversar com os meus amigos que estão trabalhando lá e sequer ter medo de cumprimentar uma pessoa e no outro dia ela ser demitida só porque falou comigo, como acontecia antes. Né? Então eu tenho certeza que o Alisson é diferente nesse aspecto. Então esse diálogo, ele não tem a menor possibilidade de ter acontecido. Pronto. Nenhum, né? Ponto. Isso aí fique tranquilo. Eu procurei fazer da melhor forma. Talvez eu possa ter frustrado a expectativa de um ou de outro que esperava um André mais agressivo combativo, e tal, mais agressivo em algum momento. Mas eu continuo mesmo, eu continuo fazendo as minhas críticas, continuo apresentando as minhas questões, continuo acionando a justiça quando é preciso, acionando o MP quando é preciso, enfim, eu vou continuar fazendo e fazendo o melhor que eu posso. Perfeito, ou seja, esclarecido, o André em momento algum sentou para tomar o café Bocalhau com a dona Kellen e o Bocalhau lá no gabinete para que houvesse essa conversa de ele amenizar a oposição. Então, obrigado por esclarecer. Obrigado, André, por último, porém não menos importante, uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que têm mandato ou tentando conquistar um mandato que sentam aqui. Você acredita que merece ser eleito? Claro. Eu acho que não é nenhuma questão de mérito. Né? Eu penso que quando a gente vai para um debate de eleição, porque para mim mandato não é prêmio, sabe? Para mim mandato não é prêmio. Para mim mandato é uma tarefa que a gente tem, você recebe do povo uma responsabilidade de fazer. Então eu acho que eu dou conta da tarefa. É por isso que eu acho que eu posso e devo ser eleito quando for candidato. Eu fiz um esforço grande para conduzir, para construir a minha candidatura a vereador, dialoguei com muita gente, andei muito, fiz muita política, né? E agora estou fazendo esse caminho, apesar de que tem uma coisa que eu queria falar, aproveitar aqui. Hoje, inclusive, vi uma notinha política, numa coluna política, dando preço a um mandato de deputado federal. Assim como eu já vi dando preço a mandato de senador, dizendo, olha, um mandato de senador no Acre custa 50 milhões. Para ser eleito deputado federal no Acre, você tem que ter 10 milhões. Cara, isso é o retrato de uma coisa que é o fim da política. É o fim da possibilidade da representação. Sabe, eu penso que você ter financiamento para uma campanha é importante, porque você precisa chegar em todos os lugares, você precisa comprar combustível, alugar carro, contratar pessoas, produzir material, isso é normal. Agora, quando a gente bota nesse patamar da ideia de que um mandato tem um preço, num valor desse, a gente praticamente sepulta a possibilidade de um trabalhador que seja um líder, possa representar a sua categoria, o seu povo, o debate que faz, a luta que faz no parlamento, por exemplo. Então eu penso que o povo de Rio Branco precisa dar uma resposta importante para isso. Né? Eu vou para uma candidatura, assim como fui para a candidatura a vereador, eu vou para uma candidatura com a política, apresentando um caminho, me colocando à minha disposição de fazer uma luta pelo Acre, de qualificar o debate político, de orgulhar o povo do Acre. Essa é a minha intenção, de o povo do Acre olhar, e mesmo os que se opõem a mim, do ponto de vista do pensamento, olhar e dizer, não, mas esse cara está atuando de forma ética, correta e orgulhando a tarefa política que ele recebeu de quem votou nele. Sabe? Então, eu penso que esse momento da política, ele é um momento especial, ele é um divisor de águas. Ele é um momento que o povo tem que olhar e não deixar com que se consolide essa ideia de que no Acre
só se ganha eleição quem tem rios e rios de dinheiro. Até porque a gente tem que fazer uma pergunta: de onde vem esse monte de dinheiro? E com qual intuito é gasto esse monte de dinheiro? Esse monte de dinheiro. Porque se esse dinheiro todo é aplicado, de alguma forma ele vai ter que voltar. Para E onde? E eu também, assim, se eu disser que eu preciso de 10 milhões de reais para ganhar uma eleição, eu não posso disputar essa eleição porque eu não tenho voto. Porque eu não tenho a confiança das pessoas. Eu vou tentar comprar a confiança. Isso não está certo. Isso está errado, entendeu? Então a gente precisa mudar essa realidade. Essa é uma das pautas que eu acho que é importante a gente colocar. Nós precisamos ter candidaturas jovens, nós precisamos ter mulheres competitivas e a gente precisa ter pautas importantes e a eleição precisa estar baseada nisso. Eu acho que é a hora da juventude do Acre se recusar a entrar nesse esquema. Se recusar. Sabe, fazer um voto revolucionário, de dizer o seguinte: eu vou votar em quem de fato apresentar um caminho para o Acre, em quem de fato me inspirar na política. Então, é por aí que eu vou tentar. Perfeito. André, muito obrigado por ter vindo aqui nos nossos estúdios. Foi um prazer poder conversar com você. É sempre muito bom poder conversar com você, porque a gente sente que a nossa pergunta é respondida de forma ampla. Legal. Em todos os contextos. Então, muito obrigado. Eu desejo sorte para você nessa caminhada de 2026. Quem sabe a gente conversa lá em julho, se ele não fugir de mim, né? Se ele não fugir de mim, como ele fugiu em 2025, tô brincando. Mas, de fato, bom trabalho para você, sucesso naquilo que você estiver se propondo a fazer. E eu, de fato, espero que você logre êxito se os seus objetivos forem fazer com que o nosso Estado cresça, nosso Estado se desenvolva. E como você bem disse, não faz sentido você dar preço a candidaturas, porque quando você dá preço à candidatura, você levanta diversos outros questionamentos. Se um mandato de deputado federal custa 10 milhões de reais, tranquilo. Mas quem está pagando e quem está pagando por quê e como essa pessoa vai ser ressarcida? Porque se essa pessoa está pagando, ela está fazendo um investimento. Esse investimento tem que se retornar. Vai retornar como erário público? São questionamentos que a gente levanta e eu fico muito feliz de entender e de perceber que o senhor não tem essa perspectiva. E digo mais, se algum dia eu tiver 10 milhões, eu não vou ser candidato não, vou embora. mas obrigado, cara. Assim, cara, eu fico muito feliz quando eu venho conversar contigo. Você é um cara muito inteligente. Eu gosto dessa dinâmica que você impõe no debate, coloca as suas opiniões, né? Eu sou muito fã do teu trabalho, acompanho mesmo, né? E eu queria te dizer assim, eu estou muito animado para esse processo na política. Eu acredito na política como um fator transformador. Eu acredito na política como um instrumento de orientar o caminho que a sociedade pode ter, né? E eu estou me colocando nesse debate da candidatura federal com essa intenção, com a intenção de poder, lá em Brasília, levar daqui do Acre para Brasília a nossa luta para que a gente inclua o Acre no projeto de desenvolvimento nacional. Para que o Acre seja parte desse investimento, para que um estado na Amazônia, de certa forma, que sempre esteve na periferia do estado brasileiro, que nós sejamos incluídos. Porque só aí a gente vai poder gerar esperança, expectativa na nossa juventude, só aí que a gente vai poder dar felicidade às pessoas, só aí que a gente vai ter de novo as pessoas tranquilamente ficando no Acre para morar e escolher morar aqui. Muita gente foi embora do Acre e eu sempre digo, meu sonho é ver nossos conterrâneos voltando para casa, né, voltando felizes para casa. Lógico que quando for em João Pessoa eu também quero ir lá na praia passear, né? Quem não quer, né? E quer ir lá em Santa Catarina, seja onde for, mas não para ir atrás de um trabalho precário para mera sobrevivência, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu vou construir primeiro essa etapa que é da pré-campanha, né, dialogando com as pessoas, entendendo com as pessoas o que elas esperam desse processo. E quando chegar na campanha, vamos fazer a campanha dentro da lei, dentro das regras, né? Lembrando o seguinte, quando a gente fala dos 10 milhões, ela é uma confissão. Porque sabe qual é o teto de candidatura a deputado federal do financiamento público, que é o único financiamento legal? 3 milhões e 800 mil. Então, um deputado federal, uma campanha de deputado federal pode gastar até 3 milhões e 800. Então, uma campanha de federal não pode custar 10 milhões. Pela lei do Brasil, ela não pode. Ou seja, tem alguém que está indo aí contra a lei e só não quer dizer que quem vazou as informações para o colunista deve se apresentar muito em breve. Mas sabe o que é mais grave? Só para encerrar mesmo, Ian. Tranquilo. Quando essa é a percepção do colunista ou do jornalista, ou seja lá de quem for. Por quê? Porque a gente não pode normalizar isso. A gente não pode olhar para isso como se fosse algo corriqueiro. Eu penso, e aí quem sou eu para dizer qual é o papel da imprensa, ou seja lá de quem for. Mas eu penso que todos nós, quando olhamos para isso, a gente precisa olhar com indignação e não aceitando uma situação como essa, sabe? A gente tem que olhar e dizer, não, cara, não é certo
que a gente tenha que ter um investimento de 10, 20, 50 milhões para eleger um parlamentar, uma representação popular. Entendeu? Então, é isso, meu irmão. Obrigado, viu? Perfeito, Camay. Como eu falei, espero você aqui após as eleições, que você não fuja de mim depois de outubro. Eu quero vir antes. Pronto, então vem antes. A gente dá um jeito de conversar antes também. Tá bom. Não tem nenhum problema. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Alerta Cash. A gente se vê semana que vem.